Olá, queridos irmãos. Mais uma vez, eu, Cláudia Janaína, estou aqui para estudar com vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Os itens 8, 9 e 10. Mas antes, nós vamos agradecer. Muito obrigada, Senhor, por poder estar aqui hoje e poder levar essa mensagem a todos os irmãos que estejam necessitados neste momento e poder também colocar em nossos corações todos esses ensinamentos, levando também para a nossa prática do dia a dia. Que os mentores espirituais estejam conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Antes de iniciarmos o item 8, eu queria dizer que o Espiritismo, retomando lá atrás o ensinamento do Cristo, recoloca a caridade como a sentença do valor maior democrático das virtudes, uma vez que ela está, a caridade, próximo a todos. E dirá também o Espiritismo que através desta alcançaremos a salvação. Aí o item começa assim: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Mas o que é salvação? A ideia de salvação nasce com o conceito religioso de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. Mas estamos acostumados no nosso dia a dia à ideia de céu e inferno. O céu seria o lugar para onde iriam as almas que se salvam, aqueles que foram bons na terra e na sua existência. O inferno é o oposto. É o local para aqueles que vão e não se salvaram, porque não fizeram por merecer esse prêmio. Pois bem, a doutrina espírita diz que não existe esses lugares definidos, nem céu nem inferno, que são alegorias para os estados emocionais e de evolução espiritual, conforme o progresso do espírito, que é imortal. Pela imortalidade da alma, todos alcançarão a plenitude. Assim nós entendemos que há salvação. Aqui o Espiritismo se refere, não é um episódio único e definitivo que nos espera após a morte, e sim uma condição moral que acontece desde a nossa existência, que vai se prosseguir para além desta. Salvação não se refere ir para um lugar, e sim para o estado da nossa alma em situações emocionais de tormento ou aflição que acompanham a gente enquanto tentamos alcançar voos mais altos. Um exemplo: alguém que vive amargurado em seu próprio mundo, não percebendo nada nem ninguém além dele mesmo, cria um ambiente para ele de sofrimento mental, um inferno interior. Por outro lado, se essa mesma pessoa descobre potenciais que estavam dormindo lá dentro do seu mundinho íntimo, ele sai na direção do seu semelhante para a ação da caridade. E aí ele alcançará para si mesmo, através dessa pequena iniciativa, um novo estado de emoções mais satisfatórias do que vão surgir dentro
do seu campo emocional. A salvação é assim, uma ação pessoal e não um julgamento. Somos nós próprios, como indivíduos, que nos salvamos. Salvamos através da caridade. Mas o que entendemos por caridade? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E foi respondido pelos Espíritos: benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. 3 coisinhas. A resposta do Espírito de Verdade a Kardec deixa pra gente uma importante pergunta. Caridade é algo que podemos fazer? É possível praticar? Fazemos caridade ou somos caridosos? Com essas perguntas, nós iniciaremos o item 8 do Evangelho, que diz assim: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma ou crença fora da igreja não há salvação se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial, em crenças particulares. É exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Aí uma pausa para comentar esse trecho. Realmente, existem pessoas portadoras de virtudes muito grandes, mas que não se preocupam em vivenciá-las em benefício do próprio. Acreditam de maneira equivocada que basta serem caridosas em si mesmos, julgando-se dispensadas na pequena atitude que sua suposta caridade possa comprovar. Esquece os irmãos, esquece os parentes, amaldiçoa todos aqueles que não pensam iguais a ele. Virtude que não se torna operante, fica quietinha, que não anda, é um poço d'água perdido em meio ao deserto, que, a fim de saciar a sede, ninguém consegue encontrar. Portanto, meus amigos, ser bom não basta. É preciso doar-se em bondade. Assim, não vamos confundir a aparência de virtude com a virtude real. A aparência de caridade com a caridade real. Porque longe do campo dessa batalha humana que sofremos todos os dias, onde temos oportunidade de colocar em prática o nosso desapego e coragem, o combate no bem, nós, como soldados de Cristo, nunca poderemos deixar sermos abatidos, tá? Aí vamos regressar ao parágrafo, continuando. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os separa um dos outros
até no campo de repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Somos todos irmãos do mesmo Pai. Somos todos iguais perante Deus. Os túmulos não nos separam. Chegamos ao plano espiritual como irmãos. Não tem como, gente. Aí continua assim, ó. Tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira porque adore o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Aí eu vou comentar, gente. Nós somos sempre chamados ao progresso evolutivo, né? Não existe salto em relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Nós não queremos pular etapas, tá? Para estar juntinho com as leis de Deus. Então vamos começar fazendo o que é necessário. Depois a gente parte para o que é possível. E finalmente, nós estaremos fazendo algo que considerávamos improvável, impossível de fazermos, não é? Não vamos achar que está fora do nosso alcance o trabalho do bem. Pelo contrário, vamos estimular nossa inteligência e nos desenvolver. Vamos convidar os amigos para isso. Os espíritos amigos, eles não desejam a nossa perfeição agora, assim, nessa encarnação, rápido. Eles pedem apenas boa vontade e trabalho firme na caridade. Vamos evitar comportamentos que não condiz com a nossa realidade espiritual. Isto nos distancia da sua essência. E cada um de nós vamos colaborar para que nós nos tornemos criaturas preocupadas com o outro, caso a gente consiga encurtar essa distância, entendeu? Aí continuando com o item 8. Com a crença fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma, crença, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Gente, esse trecho mostra pra gente que quando a gente estuda ou ouve sobre o Evangelho, numa palestra, numa pregação, onde somos convidados a amar e a perdoar. Quando ouvimos uma canção que fala do bem, um filme que nos traz uma bonita mensagem moral, se essa arte nos toca, nos emociona, nos ajudando a compreender e a confiar em Jesus, em Deus, buscando nos dar uma orientação, por que as pessoas conhecidas ou até mesmo desconhecidas se repelem, ao invés de nós trazermos palavras de auxílio e conforto, inspirados na caminhada de Jesus para nossa transformação. Quando percebemos que alguém precisa de um sorriso, um apoio, uma ajuda simples que seja, somos como exemplo aquele que vai ajudá-lo a levantar ou carregar alguma coisa
a caminhar, a dar o primeiro passo. Aí eu afirmo a vocês que neste momento é Jesus tocando em nossos corações o que devemos fazer. Ao absorvermos as dicas de Jesus, seguindo seus conselhos, praticando o bem, teremos o resultado, a prática do bem, a caridade. E nem faremos mal a nós mesmos. Quer caminho mais seguro do que os ensinamentos de Jesus? Então vamos continuar no Evangelho, o item 9. Fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo. Porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que o homem se pode vangloriar de a possuir integralmente quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia. Aí temos que pausar para comentar isso. Nós, por muito tempo, acreditamos que a Terra era o centro do universo. Quando o cientista Pasteur falou a primeira vez sobre a existência de micróbios, ele foi ridicularizado. Poucos são os conhecimentos que podemos afirmar serem válidos para sempre. Dentre eles são as máximas ensinadas por Jesus. O que sabemos está sempre sujeito a alterações. Até mesmo a ciência pode cometer equívocos, mudando de opinião assim que comprova uma nova teoria ou descobre. Quais são os conhecimentos que nós possuímos que terão validade por mais de 100 anos, por exemplo? É preciso estarmos sempre em alerta para não ficarmos congelados naquilo que acreditamos como verdades absolutas. O risco é parar nosso processo evolutivo. Defender um ponto de vista é diferente de achar que ele é o melhor que existe. Que é o melhor ponto de vista do que qualquer outra crença. Se nós temos compromisso com a mudança, vamos questionar o tempo todo. Colocaremos a fé na razão, a fé raciocinada. E vamos ficar atentos para mudar sempre que algo novo for coerente, facilitando assim o nosso crescimento espiritual, né? Aí continuando o item 9. A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espírito da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Vamos comentar. Pessoal, sabemos que estamos num planeta intermediário de provas e expiações. Não conhecemos tudo. Nosso cérebro está limitado. E tão importante como conquistar o conhecimento é saber qual o destino que vamos dar àquilo que guardamos na nossa intimidade chamada consciência. Conhecimento que não se transforma para melhor, porque é somente informação. No mundo de hoje, grata à tecnologia, buscamos muitas formas de conhecimento. Na pandemia hoje, nós estamos nos conectando com essa tecnologia. Agora, o lado ruim disso
é que a gente acaba se enchendo demais em ideias, sendo que a maioria delas não contribui em nada à nossa caminhada de renovação. Vamos aprender a selecionar e a descartar as informações que chegam através dos veículos de comunicação. E se todas as notícias possuem conteúdo útil. Não vamos medir a qualidade de vida pelo número de coisas que sabemos, mas sim o benefício dessas ideias que abraçamos. E a gente se junta quando trabalha no bem, quando a gente consegue sonhar em possuir uma pequena fagulha de caridade na tão sonhada salvação dessa nossa jornada. E continuando o item. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada a todos, gente. Seria dar exclusividade a um grupo e não a outro. Então, Deus, como nosso Pai querido, Ele distribuiu esse sentimento de caridade, do bem, para todo mundo, para nós todos. Nós todos podemos mostrar e somos capazes de colocar em prática, através da nossa vontade, essa máxima: caridade. Santo Agostinho diz o seguinte: há pessoas que desejam saber só por saber, e isso é curiosidade. Outras para alcançarem fama, e isto é vaidade. Outras para enriquecerem com a sua ciência, e isto é um negócio torpe. Outras para serem edificadas, isto é prudência. Outras para edificarem os outros, e isto é caridade. E continuando o Evangelho, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, aí bem destaque, desde que a lei de Deus seja observada. Então, a salvação é para todos, sem problema de crença, mas desde que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima, né, fora da verdade, iria dividir em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos, os probleminhas separados. Aí eu busco uma frase de Chico que diz assim: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução, gente. Não se trata apenas de uma indicação cheia de moralidade, mas de um profundo significado filosófico. Então, os espíritos, eles chamam a atenção da gente. É como os espíritos estivessem falando: gente, ó, acorda, o tempo está passando. Esse é o caminho.
E essa passagem é o bilhetinho premiado que Jesus dizia lá como a gente chegaria à casa do Pai Celestial. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui dizendo tanto isso para vocês. Aí a gente continua no Evangelho, nas instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. No item 10, tá? Ele fica perfeito porque a nossa salvação depende de nós. Nós já aprendemos até aqui. E o que depende de nós? Auxílio ao próximo. E auxiliar o próximo, como foi dito, como todo esse capítulo, o bem retorna como auxílio a nós mesmos. Aí vamos continuar o 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiveram praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Aí a gente dá mais uma pausa para comentar. Muito frequentemente, a palavra caridade é empregada como sinônimo de algum benefício, de vaidade materialmente, como dar donativo, dar esmola, e qualquer outra disposição favorável a alguém em alguma situação inferior à nossa. Pode ser física, social, moral. Um momento de piedade da nossa parte. Mas a codificação espírita mostra que a caridade é como um exercício verdadeiro de amor puro, incondicional, sem nenhum interesse e ao mesmo tempo um dever de cada indivíduo em todas as circunstâncias. Assim, enquanto o amor é um sentimento, a caridade é uma ação de amor. E será com certeza, como diz o trecho, um facho celeste, uma coluna luminosa que guiará a humanidade à terra prometida. E continuando, ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima na ordem divina. A terra prometida, tão sonhada, encontra-se gravada no coração da humanidade, que consegue alcançar o que Jesus deixou como sendo um voo de equilíbrio espiritual, de sabedoria e de caridade. E como disse Kardec, a caridade é o princípio fundamental da doutrina espírita. E para darmos esse voo, temos que pensar muito, né? E vamos continuar o item 10.
O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Como semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Pausa. Apresentando a caridade como regra, o Espiritismo não tem como comprovar melhor a origem, como diz o texto. O homem, e seguindo esta meta como guia, nunca sairá desta rota e nem vai se perder no caminho. Aí eu vou trazer para vocês um trecho sobre Emmanuel, que ele fala sobre caridade. Caridade está no sorriso, na compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para quem precisa, no amparo à criancinha, no socorro ao doente, na atenção, principalmente a quem fala, no bom comportamento diante de confidências pedindo silêncio. Ante os conselhos agressivos, desça daquele adversário se manter calmo. E a olhar com calma as cicatrizes do próximo. A caridade é cada passo que damos, é amor, é praticar as nossas ações sempre sobre a vigilância da nossa consciência e do controle das nossas ações no bem, aonde nós queremos aprofundar e colocar em prática essa caridade. E voltando aqui para o item 10, para fazer-se o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Então aqui ele mostra que o bem é fácil de fazer, que é só ter vontade. E que o mal é a gente se afastar do problema, se afastar das coisas, ficar indiferente a tudo que está acontecendo, não dar nossa opinião, não ajudar. E a gente não percebe que está faltando uma palavra de amor. Hoje em dia, então, com o distanciamento social, a gente muitas vezes se pergunta o que está faltando. O que está faltando? O olho no olho. Está faltando a lealdade. Está faltando a caridade. Está faltando a humildade. Falta quem a ajude ao invés de criticar. Está faltando mais abraços, mesmo que virtuais. Mas eu te amo. E mais, muito mais mesmo, aquele muito obrigado. Está faltando bons sentimentos. Está faltando coragem de assumir os erros. E sobrando desculpas, mentiras e promessas não cumpridas. Sobram coisas ruins e faltam as coisas boas. É a tal da indiferença, a falta de vontade. E depois a gente pergunta, como o mundo pode estar assim? Aí, terminando o item 10, Paulo, apóstolo, diz o seguinte: meus amigos, agradecer a Deus por haver permitido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, aos vos observai, possam dizer que o verdadeiro espírita
e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Visto que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Paris, 1860. Paulo nos chama a dizer mais uma vez: somos todos discípulos de Jesus, convidados para o seu banquete. Sejamos pequenos, mas seguimos com Ele do nosso lado. Aí eu vou trazer um textinho de Meimei, chamado Um Quarto de Hora. Psicografia de Chico Xavier, do livro Caridade. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete os benefícios que podem espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar, dentro da própria casa, das palavras de paz e amor que um amigo enfermo espera de tua presença, de auxiliar em uma tarefa que te aguarde, o esforço para a limpeza ou reconforto do próprio lar, da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para a frente as sugestões de boa vontade, de estender algum adubo a essa ou aquela planta que te faz útil, e do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequenininhas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequenos raios de amor a se nos irradiarem no coração. Queridos amigos, muito obrigada. Que a caridade entre no coração de todos como a salvação bendita para a nossa caminhada. Muito obrigada pelo estudo de hoje. Então vamos orar agradecendo. Querido Mestre Jesus, muito obrigada por derramar para nós essa boa nova sobre a caridade, esse capítulo tão íntimo de todos nós. Que possamos, Senhor, sair daqui melhores de quando chegamos e coloquemos, através da nossa vontade, a caridade em prática. Que os mentores espirituais nos auxiliem e que Deus, esse Pai tão amoroso, que nos cria, que nos guia, que nos conhece, nos acompanhe sempre. Que assim seja, graças a Deus.